dia, igreja, graça e paz. Amém? Amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Dá início ao nosso culto nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos na presença do Senhor. Amém? Que essa manhã seja uma manhã abençoada para nós. Que a gente possa louvar a Deus, adorar o Senhor. Que nosso coração se renda nessa manhã. Que a gente possa deleitar no Senhor, porque a palavra de Deus diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que seu coração deseja. Então nessa manhã, deleita-te no Senhor. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade, fidelidade dura para sempre. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado porque nós nos levantamos e estamos de pé. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus pela vida que nós temos recebido, pela plenitude que nós temos recebido. A sua palavra diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E nós recebemos essa vida e queremos nessa manhã colocar diante do Senhor os nossos corações. Queremos te adorar nessa manhã em espírito e em verdade. Queremos te louvar de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Queremos entronizá-lo nessa manhã, Jesus, e dizer que o Senhor está assentado no alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. A sua palavra diz que principados e potestades estão todos debaixo dos seus pés. E assim o Senhor fez, colocou debaixo dos pés da igreja principados e potestades. Nós declaramos nessa manhã: Senhor, levanta-te. Levanta-te em nosso favor, levanta-te, ó Deus, fujam diante de nós os nossos inimigos, sejam dispersos todos eles, todos aqueles que aborrecem a sua presença, sumam diante de nós, pela sua palavra nós declaramos nessa manhã: levanta-te em nosso favor, Senhor. Levanta-te em favor da igreja, levanta-te em favor da nação nessa manhã. E nós profetizamos nessa manhã: a sua presença reinará sobre todo o império, a sua presença governará principados e potestades. Nós oramos nessa manhã e declaramos: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Aleluia. Abre os seus lábios nessa manhã, querido. E declaro nessa manhã: levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Oh, levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Oh, Levanta-te. Levanta-te, e Senhor. fujam diante de ti. Teus inimigos se dispersem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem tua presença reinará sobre todo o império. Tua presença reinará, governará sobre todo principado. Levanta-te, Senhor, nessa manhã. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Oh, levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te.
levanta-te, e Senhor. Fujam diante de ti. Os teus inimigos se dispersem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem tua presença reinará sobre todo império, tua presença reinará, governará sobre todo principado, tua presença reinará sobre todo império, tua presença reinará, governará sobre todo principado. Levanta-te, Senhor, nessa manhã. Levanta-te, Senhor, em favor da nação brasileira. Levanta-te, Senhor, nessa manhã nós declaramos como igreja. Levanta-te, a sua palavra diz que o Senhor fez um caminho no meio do mar. Fez um caminho no meio do deserto para que seu povo pudesse passar. Faz de novo, Jesus. Tu estás aqui operando em nosso meio. Tu estás aqui, Jesus. Aleluia. movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. É Ele que enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Ele me és. sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Ele é quem nos sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. e Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem somente a igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. esse é o nosso Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Tem milagre para você, querido. Tem cura, tem restauração. Esse é quem tu és. Tem mudança de Deus na sua vida nessa manhã. Deus de milagres, Tem transformação do Pai. caminho Deus mudando a história, mudando os exames. Deus é poderoso. Mudando os diagnósticos nessa manhã. Ele é Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. só o Senhor é Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. 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 Este é quem tu és. E este é quem tu és. E este é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. É só para aqueles que creem nessa verdade. Aleluia. A sua palavra diz, Pai, que por ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Nosso respirar, nós respiramos. Podemos respirar nessa manhã. O fôlego de vida, o zoe de Deus nós recebemos. Tu és o pão nosso de cada dia, o ar que nós respiramos. Respiramos por ti, Jesus. Ha.
esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o pão vivo que desceu do céu. E esse é o meu tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti, perdido. Esse é o meu respirar. Nos movemos por ti, Pai. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito esse é o meu pão. És tu, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, eu nada sou, e perdido estou sem ti, perdido, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde
nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Perdido, Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o caminho. Aleluia. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor? Tu és o pão que desceu do céu. Oh, aleluia. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Pra onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens Aleluia. as palavras de vida eterna? Aleluia. A Sua palavra diz que os céus são os céus do Senhor.
pois estás entronizado acima de tudo. Tu estás entronizado, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Nós declaramos isso. Sopra em nós nessa manhã que os céus fechados se abram sobre nós, sobre a nossa nação nessa manhã, que os céus fechados se abram em nome de Jesus. Teu reino, move o teu reino. Nós declaramos nessa manhã, como Jesus falou, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós, igreja, declaramos nessa manhã que venha o reino do Senhor. Amém, igreja? Que venha o seu reino sobre a nação brasileira nessa manhã. Nós declaramos isso. Venha o teu reino. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Sempre, 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 sempre e sempre. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nossos corações toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. De pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Se estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós nessa manhã, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. Nossa fé, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Nossa fé, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão
nessa manhã, Jesus. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Diga isso, igreja. Que os céus nessa manhã se abram. Que os céus fechados, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Teu reino venha mover, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Não senta não, querido. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado porque nós estamos debaixo da potente mão do Eterno. Estamos sobre a cobertura do Todo-Poderoso. Aleluia. E nós sabemos que nada é nosso. Tudo é teu. Tudo é teu. O que nós temos, o que nós alcançamos até hoje, queremos alcançar tudo, procede do Deus que disse que nos prosperaria, que nós seríamos abençoados com toda espécie de bênçãos. Pai, nessa manhã eu declaro sobre a igreja, porque nós cremos. Não é por força, a sua palavra diz, não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós entregamos no seu altar, nós entendemos que é pelo Espírito, é Ele que move o nosso coração. Obrigado pela prosperidade que temos recebido. Nós acabamos de declarar que os céus fechados se abram. Pai, nessa manhã, você tem alguma coisa que tem impedido a igreja, o seu povo, de contribuir com a sua casa? Se tem vindo as dificuldades, Pai, nessa manhã, que haja liberalidade, que haja prosperidade, que haja bênçãos, que todos aqueles que se encontram aqui nessa manhã possam experimentar a fidelidade de um Deus que diz que não te deixarei e nem te desampararei. Nós queremos trazer nessa manhã, declarando, como a sua palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então traga nessa manhã, querido, o seu dízimo, a sua oferta, com o coração alegre, declarando: Deus, obrigado por me pastorear, por não deixar faltar nada. Obrigado. Você tem o QR Code, você tem o gasofilaço nessa manhã, fique à vontade. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando eu estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando eu estou abatido, quando eu estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová
Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Aleluia, glória a Jesus. O comportamento é alterado, afetado. O resultado prático que esse estudo apresenta é que pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana, elas sofrem 30% menos de solidão. Há uma sensação de presença. Ela não está só, algo está acontecendo. 32% diminui a raiva. Olha que glória, irmão. A raiva cai 32%. A amargura nos relacionamentos, seja conjugal, pai, filho, mãe, a amargura no relacionamento cai 40%. Então eu posso dizer, você quer ser mais dócil, mais amoroso, menos amargurado, menos azedo? Mas é Bíblia. O alcoolismo, queridos, cai 57%. O contato com a pornografia despenca, cai 60%. Mas ao lado positivo, o compartilhamento da fé aumenta 200%. E o aumento no discipulado, um salto de 230%. O que é isso? A regularidade com que você lê a Bíblia afeta a vida de forma extraordinária. Precisamos ler todos os dias a nossa Bíblia. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos orar pelas ofertas, né? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu favor, obrigado por cada mão que pôde hoje contribuir. Que o Senhor derrame a tua graça, o teu favor e edifique esses lares em nome de Jesus, provendo tudo que é necessário e dando paz, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra teologia, ela encontra contornos diferentes dentro do cristianismo. Theo, Deus, logia, estudo, não pode ser traduzido como estudo de Deus dentro do cristianismo, porque Deus não pode ser dissecado, ele não pode ser explicado. Então, teologia no sentido cristão é o estudo dos atributos e da manifestação do nosso Deus em suas escrituras que são inspiradas. E ele deixou para nós essas escrituras e nós podemos estudá-las e crescer nelas em relacionamento, inclusive como foi passado ali no vídeo. E a igreja, a nossa igreja aqui local, IMC, tem duas oportunidades para os irmãos crescerem e se aprimorarem em conhecimento teológico. O primeiro é o plano de leitura. Alguém recebeu o encarte? Todos receberam o encarte quando entraram? Não? Então, não foi distribuído. Mas tem o encarte do plano de leitura? Está na porta, né? Tá joia. Então, quando você sair, não deixe de pegar o encarte do plano de leitura para estar fazendo esse acompanhamento. Você vai estar lendo a Bíblia inteira de fevereiro de 2026 até janeiro de 2027. E como não é só uma leitura, você vai estar refletindo e produzindo teologia, sendo acrescentado teologicamente também, porque a fé cristã, ela não é uma religião, na verdade, ela é um relacionamento. Então, enquanto nós lemos a Bíblia, nós temos todos aqueles efeitos que foram passados ali no vídeo, e nós ainda crescemos em relacionamento com Deus. Isso é crescer teologicamente. Uma outra oportunidade de crescimento teológico que nós temos
é a escola bíblica. E a escola bíblica vai estar começando na semana que vem. E eu gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem. Vocês têm o link vocês têm o QR Code, eu acho, no panfleto. Então, vocês podem fazer a inscrição pelo panfleto. E alguns receberam também o link de seus líderes. Então, não deixem de se inscrever para a escola bíblica dominical. É uma oportunidade de capacitação teológica. Eu já tive a oportunidade de dar aula em muitos seminários aqui em Belo Horizonte. Eu falo que o currículo que nós temos na nossa escola bíblica não deixa nada a desejar aos grandes seminários que nós temos aqui na cidade. Então, se você fizer a escola bíblica dominical, você vai estar se capacitando teologicamente, igualmente vai estar crescendo em comunhão e relacionamento com Deus. Se por alguma razão você ainda estiver em dúvida, será que eu faço, será que eu tenho tempo, será que eu assumo esse compromisso? No domingo de carnaval, eu vou vender meu peixe aqui, eu vou estar dando uma aula especial no domingo de carnaval, que vai juntar todas as turmas. Então, vem aqui no domingo de carnaval, participe. Ah, não fiz inscrição, não tem problema, eu quero vir com meu marido, ele também não... Vem com seu marido, traz um convidado e participe dessa aula. Mas você que já está convicto, que quer crescer mais, que tem que investir teologicamente na sua vida, invista aí. O que a Bíblia fala de oportunidades? Eu usei essa palavra algumas vezes. A Bíblia fala, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, talvez você está passando por um dia mau, mas talvez você tenha essa convicção, como eu tenho, que existirão dias maus. E quando esse dia mau chega, eu preciso de estar capacitado, aproveitando bem as oportunidades para que eu possa dar uma resposta adequada, seja aos meus perseguidores, seja aquilo que Deus espera de mim. Agora eu gostaria de perguntar aqui, eu vou começar desse lado, tem algum visitante, alguém que está vindo a primeira vez na igreja, sem constrangimento nenhum? Levanta a sua mão se tiver alguém. Algum visitante aqui? Aqui não? Ninguém? Aqui no meio tem algum visitante? Como é que a irmã chama? Marina. Marina, você veio com alguém? Alguém te trouxe? Ah, que bênção. A Marina foi a nossa coordenadora do Ministério de Dança aqui da igreja hoje. Olha, estava lindas as crianças dançando aqui na frente, viu? A Bíblia fala que da boca das crianças, né? Mas quem sabe dos passos das crianças vem o louvor também. Perfeito. Eu amei. Então, assim, não precisa ficar preocupada, foi lindo elas participando aqui do louvor. Então, nós temos uma lembrancinha para você. Mais alguém aqui no centro? Primeira vez na igreja? Não? E aqui? No cantinho? Não? Ok, então eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente e os voluntários, nós vamos orar por vocês então. Nós temos aqui um extremamente qualificado departamento de investimento nas crianças. E durante janeiro eles estão descansando, estão de férias, nós temos os voluntários aqui, mas nós temos um departamento incrível aqui, uma referência. Então não deixe de trazer suas crianças, em fevereiro está voltando o DINC, mas aqui nós temos esses voluntários maravilhosos, vão estar acolhendo as crianças aqui durante esses domingos de janeiro que eles estão de férias. Então, levantem suas mãos, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por cada criança aqui, por cada voluntário. Deus, clamamos que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça, derrame favor nesse momento, que seja ali, meu Deus, em nome de Jesus, mais do que muitos pensam, um momento de lazer, um momento de passar o tempo enquanto os pais estão aqui sendo acrescidos teologicamente, mas sabemos que essas crianças também estão sendo acrescidas teologicamente. E a Tua palavra diz que nós ensinamos essa criança o caminho que ela deve andar, e até quando ela crescer ela não vai se desviar. E é dessa promessa que nós tomamos posse e abençoamos a cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ser uma bênção, queridos. Deus abençoe. Gostaria de chamar a pastora Helena. Jesus, glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor seja no seu coração. Que a graça abundante do Senhor inunde a sua família, a sua casa nesta hora, amém? Que o que nós viemos buscar nesta manhã, nós possamos receber. E o que nós viemos dar, o Senhor também possa receber, amém, igreja? Glória a Deus. E eu quero nesta manhã fazer
é uma oração, segundo está escrito em Provérbios 29, no capítulo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Eu quero nesta hora convidar uma igreja relevante. Eu quero convidar nesta hora a igreja relevante desse lugar. Nós somos ou não somos uma igreja relevante, amém, irmãos? Somos relevantes? Uma pessoa relevante, ela faz diferença. Ela faz diferença. E como igreja relevante, nós vamos fazer diferença. Mas, infelizmente, nós choramos hoje, porque está escrito: quando o ímpio domina, o povo geme. A minha alma chora pela minha nação. Eu não sei como você se sente, como você tem se sentido diante do que temos vivido dia após dia. Eu não sei como você tem se sentido com essa crueldade feroz crescendo a cada dia na nossa nação. Quando nós nos tornamos incapazes de fazer, de prestar qualquer socorro, porque fugiu das nossas mãos. Estamos vivendo numa sociedade sem um fundamento ordenado. Estamos andando numa sociedade em decadência moral, em decadência espiritual. Nós estamos nos arrastando como nação. E a igreja relevante é que vai fazer a diferença, amados. Não é o nome de um político, não é o nome de um homem, é o nome de Jesus Cristo. É o nome daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. É aquele que verdadeiramente pode fazer abrir os céus e descer sobre nós a sua paz, a sua misericórdia. Eu falo sempre, eu vou repetir, aquilo que é bíblico vai acontecer, igreja. Aquilo que é de Deus vai acontecer, mas aquilo que é de demônio, aquilo que é de homem tem que cair em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar aquilo que não é de Deus. E como uma igreja relevante, eu convido você nesta hora a declarar mais uma vez: eu posso sentir o poder de Deus nesse lugar. Eu posso sentir o Espírito Santo se movendo nesse lugar, como nós já cantamos e nós vamos dizer novamente, Senhor. A Bíblia diz que no meio do louvor, na adoração, as cadeias podem cair. Que você possa cantar de verdade isso, que os céus se abram sobre a nação brasileira. Que os céus se abram sobre os corações dos homens, sobre o coração dos pais, das mães, dos filhos. Que os céus se abram sobre as universidades, amados. As universidades precisam de socorro. Os professores precisam de socorro. A medicina precisa de socorro. Nós temos um país que as escolas de medicina estão tomando bomba. A faculdade está tomando bomba. Imagina os alunos. Imagina os médicos que estão sendo formados, irmãos. Se uma igreja relevante não se levantar, para onde vai a nossa nação? E é você, amado. Você é a igreja relevante. Você é a igreja que tem que clamar para esse país. Você é a igreja que tem que se levantar e dizer: Senhor, abra o céu sobre esta nação e socorre. Socorre as crianças que estão sendo sexualizadas tão cedo. Socorre, Senhor, as crianças que estão sendo roubadas na sua infância. É a igreja relevante, Pai, que diz ao Senhor: abra os céus. Sim, Jesus. E nós vamos dizer isso. Nós declaramos isso. Abra os céus. Oh, Deus. Vem sobre o Brasil. Nossa festa. Vem sobre o Brasil. Nosso Deus. Vem sobre o Brasil. Se abra o céu. Vem sobre o Brasil, papai. Nossa festa. É só o Senhor. Nosso Deus. É só o Senhor. Abra os céus. Abra o céu sobre a nação. No nosso Deus.
céus se abram, teu reino venha mover. Nossa fé, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os teus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os teus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abrem. Em nome de Jesus. Venha mover. Em nome de Jesus. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abrem. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Ah, Jesus, se o Senhor não vier, se o Senhor não vier com a sua salvação, se o Senhor não vier com a sua libertação, Senhor, se o Senhor não vier socorrer-nos, Deus, Pai, eu peço ao Senhor nesta hora, sara a nossa nação, sara a liderança da nação brasileira, sare as lideranças eclesiásticas, sare as lideranças da saúde, sare a liderança da educação, sare a liderança, Senhor, do nosso país, sare, Senhor, sare nesta hora, Deus, aqueles que trabalham em empresas e estão pensando em fechar, aquelas empresas que estão, Senhor, já pensando em fechar as portas, meu Deus, socorre esse empresário, socorre esse homem, Deus, são tantas pessoas que estão ali trabalhando, socorre, Deus, os empresários dessa nação, socorre os pequenos, socorre os médios, socorre os ambulantes, Deus, socorre-nos, ó Deus, é esse povo, Deus, que faz a economia do país girar, nos socorre como povo que trabalha, Deus, como trabalhadores, socorre uma nação, Deus, que bate seus recordes em impostos, Deus, em tudo eles querem roubar da gente, Pai. Nós estamos denunciando ao Senhor, Deus. Nós não temos a quem socorrer, a quem recorrer. Nós não temos a quem pedir socorro, senão o Senhor. Deus, o nosso dinheiro vai para o ralo. O nosso dinheiro, Deus, os idosos. Meu Deus, os aposentados. Pai, estão sendo roubados todos os dias. Meu Deus, nós pedimos socorro, Deus. Nós pedimos socorro, Pai. Nós pedimos perdão. Perdão por essa nação, perdão pelo sangue inocente que corre pelas ruas, perdão, Senhor, pelos assassinatos, pelos homicídios, perdão pelos suicídios, perdão, Senhor, pela angústia que está no coração desse povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por essa nação. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor endireite o caminho desses homens que nos governam. Endireita, Senhor, endireita o caminho, Deus, do Moraes. Endireita o caminho do presidente Lula. Endireita o caminho, Senhor, seja direita, seja esquerda. Endireita o caminho desses homens e mulheres, seja qual for o nome que eles dão. Nós pedimos endireita o caminho desses homens. Não é porque eles estão com mãos ímpias, não é porque estão pecando que não precisam do Senhor. Como igreja, nós entregamos esses homens nas suas mãos. Não tem outra mão para socorrer, não tem outro nome para nós pedirmos socorro senão o Senhor Jesus. Nós colocamos o juiz na tua mão, nós colocamos o presidente nas suas mãos. A tua palavra diz que o Senhor, Pai, pode dobrar o coração deles. Então dobre o coração desses homens, dobre o coração
coração desses homens diante do Senhor. Dobre o coração dessas mulheres diante de ti, Senhor. Dobre, Pai. Dobre o coração das autoridades desse país diante do Senhor. Nós pedimos dobre, é a sua palavra, nós estamos fazendo jus à sua palavra, que o Senhor é quem inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. Então inclina o coração desses homens, Deus. Tira a injustiça do nosso país, Pai. Tira a maldade, Senhor. Oh Deus, olha para nós. Olha para o Brasil, Senhor. É uma terra tão linda. É uma terra tão linda, papai. É uma terra tão rica, Senhor. É uma terra que ainda temos liberdade de pregar o teu evangelho. Levanta aqui uma igreja relevante, uma igreja que ora, uma igreja que não desiste, uma igreja que se coloca na brecha, uma igreja que ama pessoas, Deus. Nós queremos ser essa igreja relevante. Nós queremos usar a nossa voz para pregar o teu evangelho. Nós queremos usar a nossa voz para abençoar, ó Deus. E nesta manhã, Senhor, a tua palavra nos diz que devemos fazer isso. Orar por nossas autoridades. E cada uma delas esteja onde estiver nesta hora. Nós nos colocamos mais uma vez nas suas mãos. E te bendizemos. E te adoramos. E dizemos obrigada, porque nós podemos te clamar pelo teu nome. Amém. E amém, Jesus. Amém. Pode assentar, guerreiros. Amados, é uma guerra que é minha e é sua. É uma guerra que precisa ser diária. É uma guerra que você não precisa ter medo em dizer, eu oro pelo meu país. Você não tem que ter vergonha de orar pelo país, irmãos. Muitas vezes o nosso silêncio diante do céu não nos ajuda. Não nos ajuda. Fechar a boca. Não são os olhos, não. É fechar a boca. Para diante de uma situação como essa que temos vivido, nós é que estamos pecando. Brigar com seu amigo, com seu irmão, porque ele acha que ele é de A e você acha que é de B. Sai desse lugar, igreja. Sai desse lugar de brigar porque você é A e você é B. Vem para o lugar do reino. Vem para o lugar de orar por uma nação que precisa de compaixão como eu e você precisamos. Eu não dou conta de orar para esse povo, pastor, então vai converter, querido. Se você não consegue obedecer a palavra de Deus, você vai obedecer quem, pelo amor de Deus? A palavra diz que você tem que orar pelas autoridades. E se essa autoridade se chama Inácio Lula da Silva, você tem que orar por ele. Se essa autoridade se chama, sei lá o que, Moraes, você tem que orar por ele. Sai desse lugar de desobediência. Sai desse lugar de mimimi. Não gaste, não tem. Para com isso. Você é o guerreiro que o Senhor se levantou e ergueu para uma nação. E se levantou para uma nação num tempo como esse. Se o Senhor não te levou ainda, é porque você tem que fazer alguma coisa. A Bíblia não te dá o direito de aposentar. A Bíblia não te dá você o direito de parei. Cheio de saúde, parei. A Bíblia não te dá esse direito. A Bíblia diz, ora, pastor, eu não dou conta de fazer muita coisa, então joelha. Pastor, eu não dou conta de orar, então assenta e clama. Pastor, eu não aguento ficar sentado, então levanta. Mas ora, igreja. Mas clama, igreja. Chora, geme. Deixa o Espírito Santo interceder através de você, porque a Bíblia nos diz isso. O Espírito Santo é quem intercede através de nós. Você pode dizer, Senhor, eu não dou conta. Então diga assim, Espírito Santo, interceda através de mim. Eu não dou conta nem de falar o nome desses homens. Eu não dou conta nem de falar o nome, Pai. Ora pelos injustiçados, irmãos. Nós temos bandidos do lado de fora, roubando, matando. Mas nós temos uma mulher que escreveu com batom. Condenada a 14, sei lá quantos anos. Até quando? Você vai só assistir de longe, com boquinha fechada, e sua fé no seu bolso, na hora que você precisa
de saúde, você fala, eu tenho fé para o Senhor me curar. Eu tenho fé para o Senhor me socorrer. Até quando a sua fé vai ficar só sendo sua e não bíblica, quando a Bíblia diz, ora. E é sem cessar, querido. E é sem cessar, não é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. Eu vou marcar um horário com as irmãs para orar. Não, irmãos, a Bíblia diz que é sem cessar. Nós precisamos olhar o que nós estamos plantando na nossa vinha. Nós temos que observar o que nós queremos para a vinha que é nossa. Nós precisamos trabalhar pela vinha que o Senhor tem preciosidade por ela. E a palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês sobre esta vinha que é sua, esta vinha que não é sua. Esse lugar que você cuida que não deveria cuidar tanto, e aquele outro lugar que você deveria cuidar e não cuida o suficiente. Em 1 Reis, no capítulo 21, a Bíblia diz, algum tempo depois houve um incidente, versículo 1, envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para que eu possa usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Um homem que olhou para um lugar bom, um lugar bonito, por ser rei, ele disse, eu quero. Por ser grande, ele diz, eu quero para mim. Por ele ter autoridade, ele diz, eu vou, além de ter autoridade, rico, ele diz, eu pago o que você quiser, mas eu quero a sua vinha. Em Isaías, no capítulo 5, diz, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Ele tinha um terreno bom. Esse senhor, esse dono dessa terra tinha um terreno bom. Ele colocou vigias para ninguém roubar aquela terra e ele fez um lagar. No tempo certo ele podia tratar aquelas uvas. Mas a Bíblia está dizendo que mesmo com todo o esforço daquele senhor, daquele dono da terra, nasceram uvas más, uvas azedas. E em 1 Pedro, eu quero ler com vocês, 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8. Diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, três observações que nós precisamos ficarmos atentos. Um dia desses, conversando com uma senhora, na verdade, antes de contar a história que eu tive com essa mulher, com uma conversa rápida, nenhum de nós gosta de ser vigiado, né, queridos? Nenhum de nós gostamos de ser seguidos. Nós temos porta, nós temos janelas, fica me vigiando, não? Né? A gente até brinca, né? Não estou em nenhum reality show para você ficar me vigiando, não. As pessoas ensinam, e tem até pessoas dizendo que tem hotéis que põem câmeras para ficar vigiando a pessoa que está lá dentro, Deus que livre. Quando criança, as pessoas ficam, quando adolescente, nas escolas, os meninos querem vigiar as meninas, irem no banheiro, essas coisas de adolescente. Nenhum de nós gosta, a falta de respeito, muitas vezes. Ninguém quer ser vigiado.
E eu fiquei meio, assim, assustada. Eu não gosto muito de ficar ouvindo as notícias, porque eu vou lá no Toninho e falo, Toninho, o que eu preciso orar sobre o Brasil? Que vai me dando agonia de ficar assistindo aqueles jornais o dia todo, muitas vezes. E essa mulher, ela sentada ali, uma faxineira, ela disse há muito tempo, eu pegava o Bolsa Família, e eu comecei, então, a trabalhar, fazer faxina, e eu recebi, eu não me lembro se foi uma carta ou se foi um telefonema, dizendo, por que a senhora tem tanto Pix na sua conta? Ela disse, porque eu faço faxina. Então, no mês seguinte, ela já não fazia mais parte da lista daquelas pessoas que recebiam o Bolsa Família. Sabe o que eu me assusto? Fora o resto, que não é o comentário da agora, o comentário que eu quero falar com vocês é a respeito dessa vigilância. Dessa vigilância de não sei quantas milhões de pessoas, 1000 pessoas, centenas e centenas de pessoas que recebem essa bolsa e eles são vigiados. Nós estamos sendo vigiados o tempo todo, a gente assusta. Você fala perto do seu celular, 1 minuto depois tem aquilo que você falou lá no seu celular. Eu falei, meu Deus, tenha compaixão de nós. Quantos vigias, quantas pessoas estão sendo prejudicadas com determinadas situações. E tanto essas coisas me fazem ficar bem assustadas, amados. Essas coisas me fazem ficar alertas e me fazem correr para Jesus. Porque só Ele tem explicação e consolo para o meu coração, só Ele pode me ajudar a entender. Antes da IACE, queridos, eu quero dizer a você que já havia Deus. Antes da inteligência artificial, eu quero te lembrar que existe um Deus poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que havia escrito que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. E nós estamos vivendo para assistir, ouvir e ver isso. A ciência se multiplicando a cada dia. A Bíblia é o nosso guia, o guia da verdade. O Espírito Santo é aquele que nos guia a essa verdade todos os dias. Quando 1 Pedro, no capítulo 5, nos diz que nós precisamos ficar alertas e vigilantes, não é uma brincadeirinha, não é um momento para dizer assim, vai chover muito, viu? Não fica perto das encostas. Irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais que você proteger o seu carro de uma chuva de granizo. É muito mais do que você fechar as janelas para não chover dentro da sua casa. É muito mais quando a Bíblia diz, estejam alertas, estejam vigilantes. A Bíblia está alertando não sobre um governo humano. Ela não está dizendo, fique alerta com o governo que vai assumir, fique alerta com o governo que está aí. Não, amados, ela está além disso. A Bíblia, ela está muitos passos além dessa realidade que nós vivemos, e é sobre a luz da palavra, e é sobre o que Jesus Cristo disse, é sobre o que o Espírito Santo nos diz, é que nós temos que ficarmos alertas. E a Bíblia diz que o alerta que nós temos que deixar, essa atenção que devemos ter, é sobre o nosso inimigo, o nosso maior adversário, aquele que quer acabar com a nossa alma, aquele que quer acabar com a alma e a vida da sua família. É sobre isso, não é sobre uma tecnologia avançada, não é sobre isso, não é sobre o coração mau do homem, é sobre demônios que agem atrás. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra homens, não é contra sangue, é contra principados, amados. Por isso, você precisa ficar alerta, por isso você precisa ficar vigilante, porque o diabo não dorme. A Bíblia nos alerta sobre além do dinheiro, além daquilo que podemos comprar, além daquilo que podemos ganhar. Ela está nos alertando sobre aquele que atinge a nossa alma e não quer que estejamos com o Senhor. E ele, então, ao longo do caminho, ele vai tentando entulhar os nossos poços, ele vai tentando tirar o nosso olhar da nossa vinha. Chega um momento que você tem que olhar para você, amado. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber de onde você veio e para onde você vai. Você veio de Deus e para o Senhor você tem que voltar. Foi Ele quem te criou e Ele quer você de volta. Foi por isso que Deus mandou Jesus Cristo, para ter você de volta. Porque o pecado nos roubou.
Porque o pecado nos tira do Senhor. Porque o inimigo batalha para as nossas almas. Seja crianças, seja mais velho. O inimigo batalha. As armadilhas, amados, elas são sutis. Muitas vezes não vemos, muitas vezes não sentimos, muitas vezes nem ouvimos. Quando nós assustamos, estamos igual a história do sapinho, né? O sapinho dentro d'água, a água vai esquentando, o sapinho está lá, a água vai esquentando, o sapinho assustou, morreu cozido. Nem viu que morreu, porque não viu, não pulou, não saiu fora. Não vigiou. Amados, nós precisamos desse lugar de vigia. Os efeitos das armadilhas, da armadilha é feito um efeito dominó. Atinge você, porque você não vigiou. Você sabe os seus pontos fracos. Todos nós temos. É claro que eu quero te incentivar a olhar para os seus pontos fortes. Mas observe os seus pontos fracos. Onde é que o diabo pode dar uma rasteira em você? É na comida? Você é glutão? É na sua sexualidade? Ah, porque, não sei, é na sua sexualidade que ele pode atingir, então vigia. É no seu namoro? Ah, eu sou jovem demais, então eu tenho que aproveitar. Queridos, ele quer aproveitar. E aí é feito dominó. Maridos, cuidado com o seu coração e com o seu olhar. Cuidado onde você bota o seu olhar. Bote o olhar todos os dias na sua esposa. Esposas, botem o olhar todos os dias nos seus maridos. Onde está o seu ponto fraco? Ah, eu vi um negócio ali, ele é tão bonito, ninguém está vendo. Eu posso levar, ninguém sabe. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Há uma mentirinha só, eu só falei aquela mentira, porque senão eu ia perder o meu emprego. A Bíblia diz que quando Acabe pediu Nabote a sua vinha, ele disse, Deus que me livre, Deus me ajuda a não fazer isso. Mas a Bíblia conta que Jezabel mandou matar Nabote. Perca a sua vida, mas não perca a sua salvação, a sua intimidade com o Senhor. Aí eu vou ser demitido. O Senhor é poderoso para te abrir uma outra porta. Aí eu vou perder amigos. Perca amigo, mas não perca o seu relacionamento com Deus. Pastora, mas eu vou perder dinheiro se eu não entrar nesse negócio. Perca dinheiro, mas não perca a sua intimidade com o Senhor. Porque isso vai custar caro para a sua família. Isso vai custar caro para a sua casa. Vai custar caro para a sociedade. A Bíblia diz que o Senhor falou para Acabe e para Jezabel que aquilo que eles fizeram com Nabote ia custar muito caro. E custou caro. Acabe se arrependeu. A Bíblia diz que Acabe se arrependeu. E o Senhor não fez o que falou. Mas Jezabel não se arrependeu e ela morreu do jeito que o Senhor falou que ela morreria. Fica caro, queridos, quando você não obedece ao Senhor. Precisamos vigiar e consagrar a Deus toda a nossa vida, todo o nosso corpo, todo o nosso pensamento. Se você tem pensamentos maus, se você tem pensamento que não são pensamentos de paz, peça ao Senhor para te livrar disso. Porque os pensamentos vêm, mas você pode deixá-los ir. Eles não precisam ficar parados e criando raiz até que você tenha uma atitude, porque você pensou demais. Eu pensei demais naquela vizinha, eu pensei demais no meu vizinho. Ai, todo dia eu acordo pensando nele, todo dia eu acordo pensando nela. Queridos, o pensamento vem, mas deixa ir. Porque o diabo, a Bíblia está dizendo que ele está ao redor. Ele está de olho, esperando uma única brecha. Quando Isaías fala que aquele agricultor tinha dado tudo, tinha feito de tudo. O que aconteceu? Uvas azedas. A Bíblia está dizendo sobre o povo de Israel que Deus deu tudo. Deus deu tudo o que eles precisavam, mas eles resolveram não obedecer. E o que aconteceu? Acabou-se. Vieram as guerras, vieram as tragédias. Eu dei tudo, Deus tem dado. Deus deu tudo por mim e por você. Deus deu tudo por nós. Deus deu Jesus Cristo, amado.
Deus deu Jesus Cristo para essa nação. Deus deu Jesus Cristo para aquele que mora na rua, naquele que mora nos palácios. Deus deu tudo para um político. Deus deu tudo para um médico. Deus deu tudo para uma pessoa comum. Deus deu tudo. Deus deu Jesus Cristo para que haja salvação. E eu e você é quem levamos, eu e você temos necessidade de proteger as nossas áreas vulneráveis. Precisa proteger os seus ouvidos, os seus olhos, proteja. A Sulamita achou um caminho do menosprezo. A Bíblia fala que, inclusive, foi a música da Tamires, quando ela diz a mesa cura. A Bíblia diz em Cantares que Sulamita, ela disse que cuidou da vinha dos seus irmãos. Ela quase pedia desculpa, porque a sua pele já estava escura. Certamente ela estava vivendo no meio de moças bonitas, com pele que eles achavam, porque a minha pele escura, ela é bonita, não quer nem saber. E se na época lá a pele escura não era bonita, ela pedia perdão, porque a minha pele está escura. E eu posso trazer isso para o nosso coração, para a nossa alma. A gente pede perdão porque tratou bem. A gente pede perdão porque a gente existe. A gente pede perdão. Uma alma adoecida começa a pedir perdão por aquilo que é normal. Porque ela quer ser aceita. E ela se abandona, e a Bíblia mostra que a Sulamita abandonou a sua vinha para cuidar da vinha dos seus irmãos. Ela não cuidou dela, e nós aprendemos com isso que o mundo está tentando tirar o que é nosso. Tirar a nossa paz, tirar a alegria da salvação, tirar o que Deus tem preparado para você fazer. Tirar você da sua casa, de cuidar dos seus filhos, tirar a sua autoridade de pai, tirar a sua autoridade de mãe, tirar a sua sabedoria de mulher e te dando um lugar de poder horroroso. Sai desse lugar de empoderamento, mulheres. Vem para esse lugar de sabedoria, de santidade, que você vai vencer, porque é esse o lugar que o Senhor nos deu. O mundo está tentando tirar as mulheres do lugar da submissão. As mulheres machistas, porque tem mulher que parece que ela é machista. Porque o feminismo, se nós olharmos, ele não é ruim. A mulher conseguiu vestir calça comprida, a mulher conseguiu trabalhar, ela conseguiu dirigir. O problema foi o extremo. O problema é o extremo. O problema é sair do foco bíblico. Os nossos direitos são os nossos direitos, mas os nossos deveres quanto mulher são os nossos deveres quanto mulher. E a submissão, o diabo distorceu ao ponto das mulheres quererem se levantar submissa jamais. Não, amados. A submissão é você ter mesmo a missão com o outro. Homens, vocês precisam ser submissos a Deus, porque você tem uma missão junto com Ele. Mulheres, você tem que ser submissa ao Senhor, porque nós temos uma submissão, nós temos uma missão com o Senhor. Maridos e esposas precisam estar submissos. Esposa, seja submissa ao seu marido, porque vocês têm uma missão juntos. Vocês têm um lugar para chegar junto, e é um lugar santo ao Senhor. Não é na briga, não é no dinheiro, não é na conta bancária, maior do que o outro. Cuida da sua vinha, moças. Cuida da sua vinha. Eu não trabalho com a juventude há anos, mas eu sempre falava, quando eu trabalhava com as meninas, cuide sim da sua virgindade. Cuida. Ela é preciosa ao Senhor, sem testes, sem entrega. É santo ao Senhor o seu corpo, é santo ao Senhor a sua vida. A sua mente, amados, ela precisa ser levada cativa ao Senhor. O seu coração, amados, ele precisa estar inteiramente ligado ao Senhor. A sua voz precisa continuar proclamando o reino. Se nós temos célula, se você ainda não está em uma célula, eu quero te incentivar, procure uma célula, porque aquele lugar é como se estivéssemos numa mesa e aquilo cura. Aquele momento é momento de cura, aquele momento é momento de relacionamento. Nós precisamos nos assentar à mesa com o Senhor. O seu relacionamento com Deus é santo, a sua vida na presença do Senhor é santa.
Não se entregue. Não deixe o diabo levar aquilo que o Senhor te deu. Você é uma mulher inteligente, você é um homem inteligente. Na minha célula, alguns anos atrás, nós tínhamos um senhor, e ele era espírita, e ele era muito bem-vindo em nossa casa. Um dia ele disse, eu vou embora. Eu falei, por que você não vai embora? Porque a líder na época falou uma coisa, e eu disse para ele, vamos fazer uma coisa, amado? Quando nós discordarmos de alguma coisa, de algum ponto de vista, de alguma palavra da que nós acreditamos, nós dois vamos para a Bíblia. Tá certo? Porque você acredita na Bíblia, não acredita? Ele disse, acredito. Então, nós dois vamos ficar na Bíblia. Nem para mim, nem para você. Bíblia. E aquele homem continuou. Até que ele não conseguiu subir mais escadas, tadinho. Ele tinha um problema nas pernas e eu morava no 3º andar. Aquilo que eu discordo de você como pessoa, nós dois temos que resolver na Bíblia. O que a Bíblia disser a respeito do nosso relacionamento, morre aqui, na Bíblia. Eu não concordo com o que você pensa. O que a Bíblia diz com aquilo que eu penso? E o que a Bíblia diz com o que você pensa? Então é aqui que nós vamos terminar o nosso assunto. Não brigue com a sua família, porque ele não acredita naquilo que você acredita. Não mude de igreja, porque eles não acreditam naquilo que o mundo está dizendo. A Bíblia, queridos, é a nossa bússola, é a nossa direção. Nós precisamos dela para dizer sim, para dizer não, para dizer vá para a direita, vá para a esquerda. Sempre a palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, não pode estar na sua direção. Eu gostaria que o louvor preparasse, que eu quero cantar uma canção para liberar o nosso coração nesse lugar de cura. Nesse lugar de olhar para a nossa própria vinha. Eu quero te convidar a você a ser íntegro, não aos seus pensamentos que o mundo um dia colocou sobre você, não aos pensamentos que alguém do mundo escreveu uma cartilha, não. Eu quero te convidar a ser íntegro na palavra de Deus. Íntegro é o seu mesmo em qualquer lugar. É amar, é cuidar. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. A Bíblia diz sobre Daniel. Daniel, ele assentou à mesa na Babilônia. Mas ele não se contaminou com aquelas ofertas, com aquelas comidas. Amados, você pode ir e vir. Você tem o direito. Você tem o direito de estar nos lugares com seus amigos. Você tem o direito de estar nas festas da sua empresa. Você só não pode compartilhar da comida. Qual é a comida que você tem ouvido? Mentira. Traição. Roubo. Você não precisa ficar brigando com as pessoas por causa de política. Você não precisa ficar brigando com as pessoas por causa de um partido A e B. Cuide da sua vinha, como a Bíblia diz que tem que ser cuidada. Enche o seu coração de amor. Vá para a mesa com o Senhor e diga, eu quero abrir o meu coração, meu rei. Quando a autora dessa canção foi lançar, Deus disse que ela podia lançar e colocar um sapatinho sobre a mesa. Deus estava curando o útero daquela menina e dizendo, eu vou te dar um filho. E foi na mesa, enquanto ela compartilhava a palavra de Deus, houve cura para ela. Talvez você precisa dessa cura, querido. Talvez você não tenha uma enfermidade física, mas você tem algo que endurece o seu coração, endurece a sua mente. Onde é que o Senhor, nesta manhã, Ele pode te tocar para que você seja sensível à voz dEle? Sensível ao vento do Espírito.
sensível àquilo que Ele quer que você seja, aquilo que você quer que Ele faça. Deixa o Senhor tocar em você nesta manhã. Se abra para Ele, mesmo que em pirraça. Senhor, eu não gosto. Talvez você esteja sentado aí, até dizendo: Senhor, eu não gosto nem que mulher prega. Deixa Deus quebrar o seu coração. Talvez você diz: Senhor, eu não gosto do meu vizinho. Ele faz barulho demais, Senhor. Eu odeio, eu já até pedi para ele morrer. Deixa Deus quebrar o seu coração, amado. Quando você se sentir quebrado, Deus começa a trabalhar, porque a Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração contrito. Deixa o Senhor tocar em você nesta manhã. Deixa o Espírito Santo mover em você nesta hora. Fala com o Senhor nesta hora. Dói, Senhor, só de pensar nisso. É difícil pensar naquilo. Mas o Espírito Santo está aqui para nos mover, amado. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Espírito Santo, quebra a nossa vida, quebra. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplauso, em meio à multidão, eu descobri que sou aceito por ti. Aleluia, Jesus. Carrego o nome da família. Oh, Jesus, Jesus. Olha para o nosso coração. Tua mesa curar, a tua mesa curar. Oh, Aqui tem vinho e pão. cura a gente, Senhor. Tem um lugar pra mim, eu sei. Cura, Jesus. Tua mesa curar, Agora, a tua Jesus. mesa curar. Cura o nosso coração. Aqui tem vinho e pão. Tem alegria, Jesus. Tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Jesus, Jesus. E os meus esforços não compram Deus, Oh, Jesus. os meus esforços não te compram. Oh, Deus. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, Nós estamos eu sentindo. descobri a extensão do seu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos amar. Sem palcos ou aplausos, Senhor. bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Obrigada, Jesus. Carrego o nome da família. Obrigada, Jesus. Carrego o nome da Obrigada, família. Obrigada, Jesus. A tua mesa curar, a tua mesa curar. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim, eu sei que tem. A tua mesa curar, a tua mesa curar. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus,
E os meus esforços não te compram. Deus, obrigada, Eu só te Jesus. conheci quando eu aprendi a descansar. Oh, Senhor. E os meus esforços não compram, Oh, Deus. Deus. E os meus esforços não te compram. Eu só te conheci Oh, Senhor. quando aprendi a desfrutar. Ah, Jesus. Em casa, Ah, Jesus, mesa, agora. em meio aos meus irmãos, Cura a gente agora, Senhor. descobri a extensão do teu amor. Cura corpo, cura alma. Cura, Senhor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das Cura, multidões, Jesus. eu descobri Cura, que Jesus. sou aceito por ti. Nós queremos. Carrego o nome da família. Nós carregamos o seu nome, Jesus. Cura a gente nessa mesa. A tua Cura, Senhor. mesa curar, a tua mesa curar. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Nessa mesa a cura, A tua querido. mesa curar, Receba a cura nesta a hora. tua mesa curar. Essa mesa agora tem cura, querido. Aqui tem vinho e pão, Oh, Senhor. tem um lugar para mim. Existe, Deus, um lugar nesse momento para esse homem, para essa mulher, para essa criança, para esse jovem. Deus, eu oro ao Senhor nesta manhã, sabendo que o Senhor, Deus, nós não precisamos fazer os nossos próprios esforços. Quando o Senhor nos toma pelos braços, quando o Senhor cuida de nós. Pai, nós não precisamos nos debruçar, Senhor, em coisas pensando que vamos atrair o Senhor, não. Nós te atraímos agora. Nós te atraímos agora, Deus, nessa mesa onde nós nos alimentamos da tua palavra. Pai, assim como o Senhor pode curar os nervos, os ossos, o Senhor pode curar na corrente sanguínea, o Senhor pode curar qualquer dor. Eu creio num Deus que cura, eu creio em Jeová Nissi, eu creio que essa palavra traz cura para o corpo físico, e eu oro nesta hora, corpo físico adoentado, seja curado em nome de Jesus Cristo nesta hora. Pai, aquele que o Senhor tem o propósito da cura nesta manhã, eu oro para que o Senhor toque nesta hora, toque de dentro para fora, Senhor, toque nessa enfermidade onde os médicos dizem não tem jeito, toque nessa enfermidade onde a medicina já desistiu. O Senhor, ó Deus, é especialista no impossível. O Senhor, ó Deus, não torna comum aquilo que é sobrenatural. Então faz o seu sobrenatural no corpo desse homem, dessa mulher. Ah, Deus, também eu peço ao Senhor que cura a alma, que cure as dores da alma, as dores que o tempo trouxe, Senhor, as dores que o tempo, Deus, não deixou passar, as dores que a vida trouxe nesse homem, nessa mulher, Deus. A forma que tiveram que aprender, a forma dura que tiveram que aprender. Quantos aprenderam debaixo, Senhor, de surras? Pai, quantos aprenderam, Deus, na forma de xingamentos, de humilhação? Eu oro nesta hora, Deus, para que sejamos curados, porque nós carregamos o seu nome. Aleluia, nós carregamos o seu nome. Nós vamos andar por aí com o seu nome, porque estivemos aqui. Nós vamos dizer, eu estive naquela mesa e eu fui curada aquele dia. Eu abençoo essa igreja, Pai, com toda a sorte de bênçãos. Que essa semana seja uma semana abençoada. Seja uma semana com as portas abertas. Que seja uma semana onde o Senhor feche portas que não são suas e abre as portas que o Senhor tem para o seu povo. Eu oro, Deus, entregando essa igreja para que ela seja relevante onde ela estiver.
Eu oro para que essas mulheres, ó Deus, atinjam o nível da sabedoria que o Senhor, ó Deus, liberou para elas. Eu oro para esses homens para que eles atinjam o nível de autoridade, Deus, que o Senhor liberou para eles. Eu oro para essas crianças, ó Deus, que elas atinjam o nível de adoração que o Senhor disse que eles têm. Eu oro para esses jovens para que eles atinjam a força que o Senhor disse que eles têm. Eu oro por essa igreja, que sejamos abençoados e abençoadores. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com esse povo todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, vão em paz, que o Senhor os abençoe de maneira poderosa.